Olá, queridos! Hoje faremos uma breve revisão sobre a comédia dell'arte e logo na sequência iremos resolver as atividades. Então, estamos falando do Grupo 9, capítulo 10, módulos 23 e 24, As Caras do Teatro. A comédia dell'arte foi um estilo teatral que surgiu na Itália no século XVI e que foi percorrendo vários reinos, vários locais desse ambiente que estava sendo transformado socialmente. A gente teve aí uma dissolução dos feudos, a formação dos reinos. Os reinos, nem todos falavam a mesma língua. Então, esses artistas da comédia dell'arte utilizavam muito a expressão corporal e não a fala. Não é à toa que eles também estão mascarados para que evidencie essa expressão corporal. A gente tem que lembrar que a comédia dell'arte não trabalha com texto decorado. Eles têm sim um roteiro e a partir daquilo eles criam as improvisações. É um espetáculo improvisado. Por isso também que a gente vai ter nesse tipo de teatro o chamado lazzi, que são cartas na manga com truques, acrobacias, aquilo que vai trazer a graça durante um espetáculo para que eles consigam esses momentos aí mais cômicos, em determinado momento levantar a plateia. A gente tem aí vários atores que se inspiraram nos lazzi no teatro mudo, no cinema mudo. Charlie Chaplin, por exemplo, foi um grande cara que utilizou os lazzi como recurso. A comédia dell'arte é um tipo de teatro familiar, digamos assim. As pessoas viviam juntos, viajavam juntas, e era que o personagem geralmente acompanhava aquela pessoa pelo resto da sua vida. Então ela aprendia de geração para geração, era um personagem passado de pai para filho, e ele então desenvolvia aquele personagem eternamente. Não é à toa que eles tinham tantas agilidades, tantas formas de fazer esse improviso, fazer de uma forma bem natural. Agora que a gente já relembrou um pouquinho da comédia dell'arte, bora para as atividades. Vai lá na página 384, exercício número 1. O universo popular dos cordelistas, dos mamulengos, da linguagem dos folguedos, como o reizado e o bumba meu boi, está presente na obra de Suassuna, somado a influências do teatro religioso medieval e das tradições da comédia dell'arte. Chicó e João Grilo são os personagens principais da trama O Alto da Compadecida e são os chamados amarelinhos. Eles ludibriam seus patrões, usam de esperteza para angariarem vantagens, assim como fazem os criados da comédia dell'arte. Quem são os criados, gente? Tá lá na letra B, Arlequim e Brighella. Lembrando aí que o Arlequim e o Brighella são derivados do Zani, que é aí um personagem camponês, entusiasmado com a vida, está sempre alegre fazendo suas tarefas. Eles são servos. A atividade número 2, ela é uma atividade prática, então vamos direto para 3. Dê 2 exemplos de lazzi, se preferir, pesquise na internet para descobrir outros, diferentes dos apresentados no capítulo. Gente, a gente pode falar aqui daquele mendigo que esconde os seus membros, fingindo que não tem para conseguir alguns trocados e depois sai dando acrobacias. A gente pode pensar também naqueles personagens que se fingem de cegos e estão lá também tentando passar a perna nos transeuntes, tentando pegar algum dinheiro e depois já saem caminhando, rindo e enxergando. Então são truques aí que vai estar trazendo pra gente essa graça e vai estar utilizando da expertise desses personagens. Número 4. No segundo terço do século XVI surgiu a comédia dell'arte, marcada pela riqueza do texto, pelo surgimento do dramaturgo Molière e pelo requinte do cenário. A comédia dell'arte não utilizava texto? Errada. B. Pelo destaque para os textos Mandrágora, Antígona, Lisístrata. A comédia dell'arte não utilizava texto. Letra C. Pelo surgimento dos autores William Shakespeare, Thomas Hooks, Francis Bacon. Não, eles não são da comédia dell'arte. D. Pela improvisação, pelo uso de máscaras e do gesto. Correto. Letra D, o gabarito correto. E aí, por que que não? Pelas mímicas do francês Marcel Marceau. Marcel Marceau, ele se inspira na comédia dell'arte, mas ele não faz parte deste movimento. Então, o gabarito correto da número 4 é a letra D. A 5 é uma atividade prática. Vamos direto para a sessão para conferir. Exercício número 1. Charlie Chaplin com seu personagem Carlitos e Roberto Bolanhos com o personagem Chaves tiveram muita influência da comédia dell'arte, inclusive na utilização de lazzi.
Preencha as colunas para completar a explicação sobre este elemento. Lases são recursos cômicos com base nas habilidades dos atores, como acrobacias, músicas e piadas, que se adequam a qualquer momento e por isso não precisam ser criados em cada apresentação. Eles podem ser utilizados repetidas vezes, são como cartas na manga, para os momentos em que se precisa preencher a cena ou trazer mais animação à apresentação com algo chamativo e atraente. 2. Os canovacci nos quais se baseavam os atores da comédia dell'arte eram os livros que contavam as histórias encenadas? Não. B. Os roteiros das encenações? Sim, os canovacci então eram os roteiros, eles se baseavam nos canovacci e também tinham ali uma lista de entrada e saída de personagens, era o que fazia com que eles iam improvisando por cima, né? Então o gabarito correto da 2 é a letra B. 3. Complete corretamente as lacunas do texto. A comédia dell'arte trouxe uma inovação, a existência de atrizes em cena, pois antes os papéis femininos eram interpretados por homens. As personagens femininas mais comuns nesse gênero são a Colombina e a Isabela. A Colombina era uma serva também, apaixonada pelo Arlequim e queria torná-lo uma pessoa melhor. E a Isabela era uma das namoradas ali. Os namorados são dois, é um casal de jovens, os dois são de alta classe e eles representam essa classe aristocrática, com bons estudos, uma boa educação. Isabela é um dos nomes que foi dado aí para as namoradas. Na peça a gente vai ter dois, né? Um homem e uma mulher, um casal. Mas eles assumem nomes diferentes, tanto o personagem masculino como feminino. Isabela é um desses nomes que foi dado para a namorada. 4. Algumas personagens da comédia dell'arte são associadas a animais pelas feições de suas máscaras, por seu comportamento e por sua postura em cena. Escreva o nome das personagens relacionadas com os animais a seguir. Águia. Quem é, gente? A águia aqui é o Magnífico, que vai dar origem aí para os patrões, né? Que a gente vai ter o Pantaleão e o Doutore. E porco? O porco faz referência aí ao Arlequim, que é um estilo de Zane, um servo. 5. Leia as características das personagens e identifique-as pelo nome. A. É um camponês muito curioso que anda aos saltos, interessando-se por tudo que vê. Zane. Lembrando que o Zane, então, dá origem ao Arlequim e ao Brighella. B. Uma Zane astuta como Brighella e brincalhona como Arlequim. É educada, inteligente e habilidosa com dinheiro como Pantaleone. Colombina. C. Sabe tudo sobre todos os assuntos, fala frases em latim, mas não entende as coisas da vida, como perceber que sua esposa o engana. Doutore. D. É um soldado mercenário, sendo normalmente representado como um espanhol com capa, espada e bigode. Capitão. E. É mercenário como capitão, conservador, avarento e se interessa por moças mais jovens. Anda com o nariz apontado para frente, principalmente quando se dirige a alguém. Pantaleone. Bom, gente, ficamos por aqui. Bons estudos para vocês e até semana que vem.